pouco vai, tipo assim, passar um carro de funk no fundo, um povo Ah, gritando. fica de boa, mano. Eu moro no interior e aqui na frente, mano, aqui tem uma estrada do caralho, tá ligado? Então o tempo inteiro passa moto, passa tudo aqui, mano. Aqui passa boiada, passa tudo. É foda, é foda. Mas fazer o quê, né? Complicado. Passa pastor em cima de cavalo, ficando gritando, mas fazer o quê, né? É a vida. Então tá, eu vou me apresentar, daí depois você se apresenta. Opa aí, pessoal, bem-vindos sempre ao podcast. Meu nome é Lourenço Franzato, quase me embolei aqui. Estamos aqui com o Maeve. Maeve, se apresenta pro pessoal, fala quem que você é e o que tu faz. Oi, gente, eu sou a Maria Vitória, mais conhecida por aí como Mavi. Eu tenho 21 anos, eu sou formada em Relações Internacionais e atualmente eu trabalho com comércio exterior, que é um dos ramos que você consegue sim trabalhar com RI. E eu acho que por enquanto é só isso, a gente vai descobrindo mais aí ao longo do episódio de hoje. Cara, e como que entra no ramo de relações internacionais? Como que tu faz isso? Então, é que relações internacionais por si não é um ramo. Ah, tá. Então, tipo assim, você pode fazer RI e trabalhar com N coisas. Você pode trabalhar com direito internacional, pode trabalhar com comércio exterior, pode trabalhar como professora de geografia, essas matérias assim, porque você aprende isso na faculdade. Você pode trabalhar com a área de diplomacia, né? A área de diplomacia empresarial. São ramos que são abrangidos pela área de relações internacionais. Não existe o emprego de relações internacionais em si, mas sim dos ramos que a RI abrange. Então, ao longo da faculdade, você vai ter várias matérias e você pode escolher uma dessas matérias para trabalhar com ela. Ou fazer um mestrado, se aprofundar na área acadêmica. Eu não optei por comércio exterior, mas como eu moro em Santos, eu moro em Praia Grande, na verdade, né, do lado de Santos. E Santos é o maior porto da América Latina. Então, os empregos que tem aqui na região, a maioria são de comércio exterior, por conta do porto. E foi essa área que eu fui trabalhar, mas não é a área que eu pretendo seguir pro resto da minha vida. Então, eu trabalho com Comex agora para eu poder juntar um dinheiro para fazer a pós-graduação que eu quero, para entrar no ramo que eu quero. Porque RI é muito disso, é muito de você escolher a pós com que você quer trabalhar. Não é uma faculdade complementar por si mesmo, que nem direito ou medicina ou biomedicina, que você já sai formado naquilo. Você sai formado em N coisas, então você escolhe o que você quer se aprofundar ao longo do curso. Uhum. E, cara, aliás, mandaram uma pergunta aqui, né? Tipo assim, o pessoal me mandou várias perguntas até no WhatsApp, eles mandaram o seguinte, mano, precisa saber outras línguas? Coisa do tipo. Precisa. Precisa? Nossa, eu achei que não precisava. Mas da hora, pô. Pô, o mínimo é português. Perdão, o Nossa. mínimo é inglês. O Porque, mínimo é assim, saber falar, né? o mínimo é saber falar português. Você não vai chegar numa apresentação que nem um menino da minha sala metendo gíria no meio da apresentação. Mas inglês, porque assim, muito dos textos acadêmicos da área de RI ainda não são traduzidos para o português. Uhum. Então, muitos textos acadêmicos que tu vai ler tem que ser em inglês. E você não consegue emprego na área de RI sem inglês. Assim, é muito difícil. Muito difícil. Tanto comércio exterior, direito internacional e não sei o quê. Tudo eles vão pedir. O básico do básico é inglês. Aí depois tu pode ter um espanhol, que é bom também. Dependendo da região que tu mora, por exemplo, eu vou fazer uma pós que é no Paraná, que faz fronteira com o Paraguai. Então, tem cadeiras específicas para o Mercosul e Paraguai que te pedem espanhol, entendeu? Uhum. Ou se você quer prestar um concurso de diplomacia por Itamaraty, tu precisa saber falar francês. Tem esses requisitos. O inglês é o básico, a terceira língua, no caso, seria uma língua mais específica para o que tu vai trabalhar. Uhum. E, cara, e quais que são, assim, as línguas que você gostaria de aprender? Tipo assim, quais que você mais tem vontade? Pô, pra mim, eu acho francês maravilhoso. Curtiria muito. Italiano. Eu tenho É muita vontade de italiano. aprender a falar italiano, porque na Itália tem uns programas de mestrado em política externa que são sensacionais. Então eu tenho muita vontade de aprender italiano, também acho lindo. Italiano e francês também. Mas eu acho que o básico agora, que é o que eu vou fazer, é espanhol. Porque por a gente morar no Brasil, América Latina e tudo mais, Sim. o básico, por enquanto, é espanhol. Uhum. E, cara, e me diz uma coisa, você acha que aprender espanhol, eu não sei se tu vai saber, mas tu acha que aprender espanhol é mais fácil que aprender inglês? Ou não?
Eu acho que é um pouco mais complicado, porque você pode cometer o erro de falar coisas em português achando que você está falando em espanhol. E em inglês sim. você não comete tanto esse erro, assim, né? É uma língua bem diferente, então você não vai cometer o erro de jogar português. Não ficou legal. Um português misturado com inglês no meio. Tipo, Sim, pode sim. acontecer, mas é muito raro. Você vai lembrar das palavras em inglês. Agora, espanhol, por ter uma proximidade gigante com o português, creio eu que fica mais difícil, porque às vezes você vai meter um portunhol, que nem italiano. Tem uma proximidade com o português, então às vezes você vai meter ou um espanhol no meio do italiano ou um inglês. Experiência própria, porque eu já fiz um comecinho de curso de italiano. Então, às vezes, você vai meter um português no meio do italiano ou um espanhol no meio do italiano, então é bem complicado. Ah, mano, que da hora. E, cara, me diz qual que é, assim, o melhor país para a área de relações internacionais, para você poder estudar, né? Estudar, assim, é uma área muito abrangente, obviamente. Então, tá, mas, assim, que você saiba qual que é o melhor país. Provavelmente Estados Unidos, né? Provavelmente Estados Depende da Unidos. área que tu quer trabalhar, Ah, sabia? tá. Porque, assim, relações internacionais você tem que ver onde ela nasceu. As escolas de RI são basicamente na Europa. Uhum. Relações internacionais nasceu na Inglaterra. Então, por conta da história inglesa, de expansão do império e tudo mais, eles começaram a pensar, porque relações internacionais é a arte de estudar a guerra e o Sim. mundo a partir da guerra. Então, a gente tem a Grã-Bretanha, porque na época lá do Império Britânico eles eram uma potência gigantesca. Então, ali na Inglaterra tem uns cursos sensacionais de relações internacionais. Tem a escola francesa de relações internacionais também, que é muito boa. E a escola inglesa, porque são os polos de teoria de relações internacionais. França, Inglaterra. E também, se você quer estudar guerra e segurança internacional, é a escola de Copenhague. Então, você vai ter que ir indo assim para onde você quer focar. Os Estados Unidos é bom, assim, na área de direito internacional. E na área de RI, os cursos deles são muito bons. Mas como você vai xingar muito os Estados Unidos, eu não acho que você vai conseguir uma bolsa para para estudar isso nos Estados Unidos. E fica um pouco complicado, porque a gente zoa dentro do curso, né? Que tu entra adorando tudo, tu sai odiando os Estados Unidos. Por Não, conta da história deles, assim, tudo mais. Então, eu particularmente, não sei se é por conta do meu não gostar muito dos Estados Unidos, que eu não vejo eles como um ótimo polo para você ter relações internacionais no curso. Eu vejo os polos teóricos como um ótimo polo. Então, França, Inglaterra e Copenhague. Uhum. E, cara, basicamente relações internacionais é aquela parada de fazer diplomacia, tá ligado? Também tem muita essa parada, né? E a gente sabe que a diplomacia dos Estados Unidos é outra, a gente sabe que a Cara, diplomacia eu, deles... eu tive que ler o livro na faculdade do Henry Kissinger, que ele foi um político de Estado norte-americano. Agora eu não lembro se ele foi diplomata norte-americano, mas se eu não me engano, não. Mas é um livro chamado Diplomacia, que é, tipo assim, a Bíblia de Relações Internacionais. Eu juro pra você, eu li 2 páginas chorando. Eu falei assim, não. Pelo amor de Deus, não. Eu fui lendo aquilo e veio subindo, assim. Eu falei assim, pelo amor de Deus, o que eu estou fazendo na minha vida, assim? Foi a leitura mais complicada de eu terminar, porque, tipo assim, para eles, tudo é culpa do mundo e nada é culpa dos Estados Unidos, entendeu? Tudo é causa e consequência do mundo, mas os Estados Unidos, tadinho, eles nunca fizeram nada, eles nunca tocaram uma bomba em ninguém, entendeu? Então, é meio complicado, mas a questão diplomática é uma questão que pega, todo mundo fala assim, faz RI para trabalhar com diplomacia. Nem tanto, assim, na minha sala, acho que só uma pessoa queria trabalhar com diplomacia, entendeu? Então, diplomacia que eu falo estatal, porque também tem diplomacia empresarial e diplomacia para diplomacia, né? Para diplomacia é diplomacia entre cidades ou entre estados, que nem quando Dória fez a compra da vacina passando o Bolsonaro, na época Ah, das tá. vacinações. Isso foi uma paradiplomacia, porque ele fez um acordo diplomático de uma cidade, né, do estado de São Paulo, perdão, com outro país. Isso é uma paradiplomacia. A diplomacia estatal é a diplomacia do Itamaraty, e a diplomacia empresarial é os grandes acordos entre empresas. Então, por exemplo, quando a Samsung vai fazer alguma coisa com outra empresa, isso a gente chama de diplomacia empresarial. São ramos
diversos e abrangentes, mas que abrangem também relações internacionais e que realmente, pelos Estados Unidos ser um polo empresarial, você vai ter um grande ímpeto na diplomacia empresarial dentro dos Estados Unidos. Para a diplomacia também, porque cada estado nos Estados Unidos responde por si mesmo, né? Assim, sua própria lei e tudo mais. Então, também é mais comum para esse outro tipo de diplomacia. E a diplomacia estatal, porque todo mundo tem uma base dos Estados Unidos no seu país. Assim, se não for na guerra, é na paz. Então. Mano, não sei como que é. Mano, pra mim, diplomacia era só uma só. Pra mim era só, tipo, aquela coisa de resolver as tretas de cada país e coisa do tipo. Era basicamente resolver treta. Eu não sabia que tinha tudo isso aí de diplomacia e coisa do tipo. Cara, você saberia me dizer o porquê os Estados Unidos é um país como ele é? Por exemplo, tem aquela parada dos Estados Unidos. Vamos dizer de esporte aqui, né? Vou dar um exemplo de esporte. Tem um esporte que só eles praticam. Pô, Estados Unidos é um país de esporte que só eles praticam, mas eles falam campeonato mundial, tá ligado? Campeonato mundial o tempo inteiro, sendo que só eles praticam. Tem tudo lá. Tem muita coisa lá onde só eles praticam e eles falam que é um campeonato mundial. Eles podiam muito bem falar, pô, campeonato nacional, tá ligado? Eles Sim. podiam muito bem falar, mas por que eles são assim? Muito egocêntrico, podemos dizer assim. Eu chamo isso de megalomania. Então, Pode ser. Para você se projetar como grande, você tem que se entender como uma coisa grande. Sim. Então, quando eles vão tentar projetar os esportes deles para o mundo, porque assim, querendo ou não, o mundo é futebol. Sim. Futebol é o esporte que é jogado no mundo inteiro, mas nos Estados Unidos eles não são muito a favor do futebol, assim. Você vê muito pouco futebol norte-americano, futebol que eu digo futebol mesmo, não futebol americano, né? Que é o sim. que eles chamam de futebol, né? E que o futebol nosso é o soccer. Mas eu vejo isso. Eles pretendem se colocar tanto como uma coisa grande que eles acabam propagando tudo deles como se fosse gigante. Então é um grande torneio de NBA, porque assim, você vê outros países que praticam, mas não tão a fundo que nem os Estados Unidos, né? Que no basquete. E a gente tem uma coisa chamada geopolítica do esporte também, que vai explicar muito disso. Geopolítica é uma coisa muito interessante de você se aprender na faculdade, porque explica muitas coisas. Tem geopolítica do trabalho, geopolítica do esporte, geopolítica da paradiplomacia, geopolítica das empresas, tem várias geopolíticas. E geopolítica do esporte é um que você estuda. Eu não vou tão a fundo nesse tema. Eu tenho um amigo meu de faculdade que ele fez o projeto de TCC dele focado na NBA. Então ele saberia explicar mais sobre essa megalomania dos Estados Unidos no futebol, dos esportes, perdão, mas eu acho que a geopolítica do esporte vem muito para ajudar, porque você começa a se fazer um polo de esporte, então tem muita gente que vai para os Estados Unidos para praticar algum esporte, para conseguir uma bolsa de faculdade, não sei o quê, para tentar fazer isso também um soft power seu, né? Um tipo de poder seu. Eu sou o topzera no futebol. No futebol americano. Eu sou topzera no basquete, que são esportes, assim, majoritariamente norte-americanos, porque a gente vê que também eles têm uma proporção física por conta dos suplementos alimentares deles para jogar isso. Então, eles são muito grandes, eles são muito altos, eles são muito fortes, o tipo alimentar deles é diferente. Os esteroides e os hormônios que vai nos frangos e nas comidas deles são diferentes. Então, eles têm um suporte físico para esse tipo de jogo, que aqui no Brasil é muito difícil você ver alguém muito grande, assim, até é motivo de chacota na escola, quando você é muito alto, porque é muito difícil, a gente não tem essa mesma alimentação, a gente não tem esse mesmo feeling deles, porque lá, desde pequeno, você é programado para um esporte, não sei se você sabe, mas, tipo, nas escolas, eles têm... Sim. Futebol americano universitário, né? Não só isso, mas desde criança eles fazem tipo um teste de aptidão física para ver para qual esporte você se encaixaria melhor. Então eles têm muito disso de buscar uma diplomacia do esporte também, vejo eu assim, e essa geopolítica do esporte, de tentar levar a gente para lá, de mostrar eles como um país receptivo para esporte, para atrair pessoas, para atrair bons olhares, assim. Uma bomba nunca vai cair num país que tem muita gente de outros países. É bem difícil, né? Porque você vai criar uma guerra generalizada.
Então eu vejo a megalomania do esporte norte-americano, por não ser esportes praticados no mundo inteiro, como uma estratégia diplomática deles. Assim, uma estratégia de se impor internacionalmente como grandes em áreas que eles são únicos. E, cara, me diz uma coisa. Assim, a gente vê guerra pra caralho, né? Acontecendo muito na Europa. Estados Unidos se metendo na Europa. Estados Unidos é o único país que se mete em todos os lugares que dá pra se meter. Mas por que ninguém nunca arruma... Não nunca, mas por que ninguém vem pro Brasil? Por que ninguém arruma treta com o Brasil? Qual que é o problema não, né? Mas qual que é a bênção do Brasil? Por que ele é tão abençoado? Arranja problema com o Brasil, sim. A gente teve o nosso golpe da ditadura militar, que foi uma ditadura patrocinada pelos Estados Unidos em certos pontos. As ditaduras norte-americanas, assim, quando você vai estudar elas a fundo, eu fiz um trabalho da faculdade sobre, você vê esse ímpeto dos Estados Unidos de tratar a gente como o quintal deles. A gente sempre vai tentar ser inferior a eles, porque eles não precisam se preocupar muito com a gente. Tipo assim, a gente tem, no último ano de faculdade, a gente tem uma matéria chamada Segurança Internacional. Que a gente aprende que a Grã-Bretanha é uma puta de uma potência porque é uma ilha. Eles não precisam se preocupar com alguém atacando eles por terra. Né? Ninguém vai chegar por terra na Grã-Bretanha. É tudo Grã-Bretanha. Vai chegar por mar. E o que é mais difícil, você consegue ver um navio se aproximando, é bem mais complicado. Agora, com os aviões, se tornou um pouco mais complicado, né? Porque do nada pode vir alguém tacar uma bomba, mas a gente tem um espaço aéreo extremamente controlado, né? E os Estados Unidos, não, eles não são uma ilha para projetar seu... Porque, assim, a Grã-Bretanha não tem nem exército de terra. O exército de terra deles é um dos menores do mundo, assim. Eles não precisam se preocupar com o exército. Eles têm uma puta de uma marinha. O exército real, eles só lutam pela princesa mesmo, pela rainha, ou eles também lutam em guerra? Isso eu não vou saber te explicar. A diferença do exército real do exército deles. Mas numa visão mais macro, o exército, no geral, deles, o exército que eu digo de terra, é muito pequeno. O exército, a marinha deles é gigantesca, Sim. Porque eles têm portos, a Grã-Bretanha foi uma puta de uma potência naval, né, antigamente, era assim que eles conquistavam o mundo na diplomacia das canhoneiras, né, você não quer? Vou enfiar um barco com 5 canhões apontados para você, eu quero ver você não querer. Foi isso que eles fizeram com a China. O motivo da China ter entrado nessa economia de mercado deve-se muito, 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 muito à Grã-Bretanha e à guerra do ópio chinesa. Mas voltando ao assunto dos Estados Unidos e Brasil, os Estados Unidos eles têm que se preocupar um pouco com esse aparato deles, por quê? Porque eles têm o Brasil, eles têm a América Latina, que poderia ser uma coisa que iria contra eles. Então, eles tentam sempre sucumbir o quintal deles, né, que é a gente, né, para ser menor que eles, para eles não terem que se preocupar com a gente e poderem se preocupar com os de fora. Porque a partir do momento que eles ficam muito preocupados com quem está ali no continente dele, como é que eles vão se preocupar com os de fora? Como que eles vão se meter nos outros? Assim, não vai, entendeu? Se a gente fosse um continente que desse problema para eles, que nem é ali onde fica a Rússia, né, a Europa Oriental e tal, os Estados Unidos estavam fudidos, assim. Porque se ele tivesse uma Rússia como vizinho terrestre mesmo, que eu digo, fudeu. Entendeu? Caralho. Não ia ter. Por isso que, assim, o México é a área dos Estados Unidos. Eles fazem uma puta da fronteira com os Estados Unidos e os Estados Unidos praticamente mandam no México. Não move-se uma agulha no México sem aval norte-americano. Entendeu? Porque é onde se passa para ter os Estados Unidos. A gente é o quintal deles. Se eles tiverem problema com a gente, eles estão muito fodidos. Então, eles sempre tentam essa boa diplomacia com o Brasil, porque o Brasil já tentou se impor como uma potência continental anteriormente, né? Já quase conseguiu, porque quando no governo Lula, o Lula foi até a Turquia, isso governo Lula que eu digo, o anterior, né? Pré-governo Dilma. Foi até a Turquia para fazer o acordo do Tirã, que era um puta acordo sobre armamento nuclear. Os Estados Unidos foi o primeiro a falar assim, não deixa. Quebra esse acordo agora. Onde já se viu vocês colocarem o Brasil para um acordo nuclear? Entendeu? Sim.
Então, eles tentam não ter que eles tentam fazer de tudo para sabotar a América Latina, para eles não terem que se preocupar com a América Latina. Eles já têm aqui dentro a Cuba. É isso que eles têm que se preocupar hoje em dia, né? E a Cuba e Venezuela, entendeu? Eles não querem ter que se preocupar com o Brasil. Então, por isso que eles tentam ter sempre uma relação harmoniosa com o Brasil, diplomaticamente falando. Por isso que quando o Brasil tentou se impor como uma potência, eles levaram um golpe militar nas costas, entendeu? Quando eles tentaram fazer uma indústria brasileira, eles levaram um golpe militar nas costas, assim. É isso que eles fazem, eles promovem o que é deles pra gente não ter o que é nosso. Então, não é que a gente não seja nada, a gente é tudo pra eles, assim. Só que eles têm que tratar a gente como se a gente não fosse nada, pra gente não ser megalomaníaco que nem eles, e não dar uma na bunda deles. Porque se juntasse toda a América Latina contra os Estados Unidos estavam ferrados. Sim, eles têm armamento nuclear, ok. Mas é o seu continente, é a sua linha fronteiriça, cara. É um país que, se for de carro, tu chega nos Estados Unidos, entendeu? Então, esse que é o problema. Só que eles ainda têm o bagulho nuclear, tá ligado? A gente sempre tem que contar com isso, mano. A gente sempre tem que contar com isso. A gente pode ter o que a gente quiser, mas você tem uma bomba nuclear, tá ligado? Exato. Mas a gente quase teve uma bomba nuclear, né? Um projeto nuclear que foi em Angra dos Reis, se eu não me engano, que foi extremamente sabotado pelos Estados Unidos, assim, que eles não deixaram o Brasil ter. O Brasil teve que assinar o TAPN, né? O Tratado de TNP, que é o Tratado de Não Proliferação Nuclear, TNPN, perdão, por conta de pura e mera pressão dos Estados Unidos, porque eles não queriam que o Brasil tivesse energia nuclear para não ter como fazer uma bomba nuclear, entendeu? Sim. Então a gente tivesse essa sabotagem também, porque por que a gente teve que assinar o TNPN e eles não, né? Aí não faz sentido. Aliás, essa coisa das armas nucleares, ele não foi invalidado, não tinha sido invalidado após a Segunda Guerra Mundial. Não invalidado, que eu estou dizendo. Não era proibido eles usarem isso. Tipo, e hoje em dia, né, que eles fazem ameaça pra caralho, né, mano? Qualquer coisa parece lá um cachorro russo no continente americano, os caras falam, vou tacar a bomba nuclear em vocês, mano. Qualquer coisa assim, né? Hoje em dia eu acho que meio que os caras estão cagando, né? Os caras estão se fudendo pra isso. Tá um pouco se fudendo, porque o que acontece? A gente chama de anarquia internacional. Sim. O sistema anárquico internacional, porque não tem um estado que mande nos outros estados. Então, posteriormente disso se faz uma anarquia interestatal. Não tem um estado que comande os estados. Então, mesmo que um estado assine um acordo, um estado em proporção dos Estados Unidos ou da proporção da Rússia, eles não precisam seguir o acordo. É meramente formal e olha como eu sou bonitinho e estou aqui assinando esse acordo, entendeu? Olha como eu sou um país da paz assinando um tratado. Sendo que, no fundo, não é assim, porque pode quebrar a qualquer momento, porque ninguém vai bater nos Estados Unidos e falar assim, ai, que triste, olha o que vocês fizeram. Vocês que super bancam a ONU, eu vou pegar o exército da ONU, que tem um monte de norte-americano, e jogar nos Estados Unidos? Não, entendeu? Tipo, é uma anarquia internacional. Só vale para os mais fracos, assim. Se o Brasil me der uma dessa, aí vai vir a ONU bater aqui e enfiar todo mundo aqui dentro. Se algum país africano der uma dessa, aí vai todo mundo contra esse país. Mas se os Estados Unidos der uma dessa, ninguém vai contra os Estados Unidos. A Rússia, a gente tá tendo uma guerra na Rússia, entendeu? Guerra também não é crime de guerra, não tava, assim, teoricamente proibido. A Rússia não é signatária do... Ih, esqueci o nome agora. De anti-guerra mesmo, assim, entendeu? Então a gente não vê, a gente vive num sistema internacionalmente anárquico, a gente não tem um Estado ou um organismo que mande nos outros, a gente não tem um exército internacional, assim, para falar assim, ó, se você não fez isso, eu vou mandar isso para você. Não, a gente tem os Estados Unidos, que se auto-intitula polícia do mundo, né? E que se um país for contra alguma coisa que eles impuseram anteriormente, ele vai entrar, mas ninguém vai entrar nos Estados Unidos. E, cara, e você acha que é muito por isso? Por exemplo, a gente tem a Cuba, né, e a gente tem a Venezuela, que, se eu não me engano, eles são aliados à Rússia, né? Então, eu queria te perguntar, você acha que essa galera, ela tá muito protegida ao se aliar com a Rússia? E o que o pessoal perde ao se aliar com a Rússia e não com os Estados Unidos? O que o pessoal perde? Tipo assim, qual que é a desvantagem de se aliar à Rússia contra os Estados Unidos ou ir se aliar aos Estados Unidos contra a Rússia? Qual que é a desvantagem?
Claro, você vai estar num fogo entre os dois, né? Não importa assim quem você ali, você vai estar ferrado, de qualquer maneira. Então, aqui eu vou dar uma mera opinião de estudante, porque isso é sempre legal Claro. perguntar para quem é mais a fundo nos assuntos Rússia e Estados Unidos. Uhum. Acontece que essa visão bipolar de mundo, onde existe duas potências, era uma visão Guerra Fria, né? Eu me alio aos Estados Unidos porque ele tem coisas que me favorecem, ou eu me alio à Rússia porque tem coisas que me favorecem. Hoje em dia, você tem que sair atirando para tudo quanto é lado. Você tem que fazer relações diplomáticas com qualquer país, assim. A gente viu uma tentativa fracassada, né, do Bolsonaro de ir para a Rússia dias antes de instaurar a guerra. Mas a gente também já viu anteriormente governos que sabiam dialogar com a Rússia, sabiam dialogar com os Estados Unidos e sabiam dialogar com a China ao mesmo tempo. Porque a gente não pode só ver assim, Rússia e Estados Unidos, a gente também tem a China se impondo no cenário internacional. E eu vejo, isso aqui é particular agora, tipo, Não, claro. com essa decadência da Rússia no cenário internacional, não digo na área econômica, porque eles ainda estão. A baixa do PIB deles foi assim, efêmera comparado aos demais, entendeu? Mas eu digo no sentido de você fazer acordos e ser mais visualmente bonito. Que a China se daria bem melhor, entendeu? E aí você tem que saber jogar. Você tem que saber jogar com a Rússia, China e Estados Unidos e vai ver o que mais favorece daquilo. A gente vê, por exemplo, aqui no Brasil, a gente precisa manter relações cordiais com os Estados Unidos por ser nossos vizinhos. E a Rússia, a gente trazia muito fertilizante da Rússia. A gente precisa ter um mínimo de um bom senso de também, é que agora é complicado por conta da guerra, de manter uma relação aqui com a Rússia por conta das coisas que a gente trazia da Rússia, por a gente ser um país que comercializa muito com a Rússia, entendeu? Por nós sermos um país agrário que precisa sim de fertilizantes que a gente trazia da Rússia, a gente precisava ter esse jogo de cintura. A China é um dos países que mais importam da gente e que a gente também importa muito deles, né? Não é à toa que a gente tem a Shein, que a gente tem o Alibaba antigamente, antes da Shopee estralar, né? Sim. Uhum. Então a gente tem que ter esse jogo de cintura de saber, para esse meu objetivo, eu preciso fazer relação com tal país. Seja esse país Estados Unidos, Rússia, China, país africano, não sei o quê. Para eu fazer relação com esse país, eu preciso disso, disso, disso. Mas eu também preciso que esse país tenha o mínimo de decoro no cenário internacional para que eu possa continuar com ele, assim. É muito difícil você manter comerciar agora com a Rússia por conta da guerra, realmente. O que o Putin fez não é bonito. Mas não é nada que os Estados Unidos nunca tenha feito, entendeu? Tipo, é isso também. Agora, opinião particular, a guerra da Rússia teve uma grande importância porque a gente viu o branco do olho azul saindo correndo do seu país. E não foi árabe, não foi africano, não foi. Entendeu? É branco do olho azul correndo do seu país. Então, o mundo fica com dó. Mas quando foi no Afeganistão, você ficou com dó das imagens, daquele tanto de gente se abarrotando dentro de um avião, se pendurando lá de fora para poder sair do país. Sim. Mas você não ficou com dó do povo, você não viu o povo falando isso, ficou com dó das imagens, ai, cortou meu coração e não sei o quê. Mas se não tivesse visto, ninguém ia estar se preocupando, entendeu? Uhum. Então a gente também tem muito disso. Mas assim, no cenário internacional, com quem você for comercializar, a gente não vive mais no mundo bipolar, né? A gente vive num mundo multipolar, onde a gente tem vários polos de poder. A gente precisa se comunicar com aquele que nos favorece economicamente. Então, se eu preciso comercializar tal coisa com a Rússia, eu preciso manter o mínimo de decoro com a Rússia. Tal coisa com os Estados Unidos, eu preciso manter tal decoro com os Estados Unidos, entendeu? Vai muito disso também, porque que nem a gente viu agora a Nancy Pelosi dos Estados Unidos, foi ela? Ou foi a Kamala Harris? Que foi para um país que, se eu não me engano, do continente asiático, que todo mundo falou assim, meu Deus, o que essa doida tá fazendo ali? O que ela foi fazer, tipo, num país que ninguém dos Estados Unidos ia. Qual país? Qual país? Você Deixa eu consegue procurar no lembrar? Google. Só um Não, segundo. Eu não lembro de tranquilo. cabeça. Tranquilo, mano. É que na Ásia tem muito país que a galera não dá muita mínima, né? Infelizmente, mano, tem muito país bom lá na Rússia. Na Rússia não, na Ásia. Foi o Taiwan. A Nancy Pelosi foi pro Taiwan. Taiwan? Pô. Isso. É um país da Aí todo mundo ficou se perguntando, o que ela tá fazendo no Taiwan? O Taiwan,
Olha o carro passando com o som no fundo. Não dá nem pra ouvir, mano. Fica tranquila. Então ok. O Taiwan, eles são uma... Posso falar palavrão? Pode, eles fica são uma tranquila. puta potência de chip condutor. Chip condutor é chipzinho, tipo, semicondutores são chipzinhos que você precisa pra tudo hoje em dia. Você precisa pra celular, você precisa pra carro. E eles são uma puta potência pra fazer isso. E outra puta potência é a China. Então eles foram atrás do Taiwan falar assim, olha, os Estados Unidos está super aberto para receber vocês e os seus engenheiros lá, para vocês montarem fábrica, se quiser. Vai lá fazer um pouquinho de semicondutor nos Estados Unidos, porque com semicondutor eles conseguiriam ter uma inteligência maior que a China, e eles conseguiriam competir com a China no semicondutor. Porque, assim, eu não sei se você sabe, mas a gente está com uma deficiência de semicondutor mundial. O Brasil, assim, isso agora eu vou dar informações privilegiadas da minha empresa, a gente comercializa muito com a Fiat. Então a gente traz muita peça de automóvel da Fiat pro Brasil. Que legal. Sim, e aí essas peças estão chegando no porto de Suape e estão ficando containers e containers parados, porque não tem onde armazenar as peças, e tem pátios e pátios de carros parados, carros extremamente montados, mas que não tem chip condutor para poder sair e ser posto à venda. Então a gente tá, tipo assim, num déficit fudido de chip condutor, você não vê isso por aí. Tipo assim, a gente sabe disso porque a representante da nossa empresa foi até a Fiat para conversar, tipo assim, olha, vocês têm quase 60 containers nossos com vocês há mais de 200 dias, o que vocês estão fazendo com isso? Aí eles, olha, essa aqui é a fábrica, tá toda parada, tem gente sendo mandada embora, não tem semicondutor, os carros estão parados, não estão saindo da fábrica porque não tem o chip necessário para sair da fábrica, e estão aqui por uma falta de semicondutor. Então isso, sabe, tipo, foi uma jogada dela de ir até o Taiwan para conseguir que eles fabriquem chips condutores em nome dos Estados Unidos. Eles foram lá angariar empresa, angariar fundo, entendeu? Então, tipo, tudo é pensado, nada é por acaso. Claro, não. Mano, alguém não vai lá pra Taiwan no meio do nada pra foda-se, tá ligado? E aliás, você me perguntou, né, se podia falar palavrão e tal. Mano, você já tinha falado foda-se, você já tinha falado fudido. Então, foi mal. De boa. Cara, me diz uma coisa. Por exemplo, a gente sabe que aqui no Brasil, né, no governo do Lula, o Lula fez muitos acordos com países com ditadores, né, e coisas do tipo. O que o Brasil ganharia? O que o Brasil ganha com isso? Ou o que o Brasil ganharia com isso hoje em dia? Por exemplo, sei lá, fazendo acordo com a Venezuela, fazendo acordo, sei lá, Suriname, país que quase ninguém liga também, para esses tipos de países africanos. Quais outros? Mano, mas país africano na África que tem ditadura é quase todos. Então, um país africano, um país aqui na América do Sul também, o que a gente ganharia hoje em dia fazendo coisas com esses países, fazendo acordos? O que a gente ganharia? A gente ganharia coisa boa com isso? Ou não? Você ganharia commodity e por um preço mais baixo. Sim. O que é de extrema importância, assim, a África não é o berço do mundo à toa. Eles podem ter muitas ditaduras, né, realmente, mas nada disso não é sem o aval de um europeu ou de um norte-americano. A Venezuela, a gente tem o petróleo, que também é troca de conhecimento, porque a gente aqui tem o petróleo, a gente aqui tem o pré-sal, entendeu? Tipo, eu moro em Praia Grande, né, eu falei. E em Santos, quando eles descobriram o pré-sal, eles fizeram... Tem um puta de um Ibis no meio do nada em Santos. Eu juro pra tu, que tu passa perto e fala assim, cara, por que eles fizeram? Ibis é o hotel, né? Por que eles fizeram um puta do hotel onde não tem nada? Aí eu conversando com um amigo meu, eu falei assim, é lavagem de dinheiro? Não, só pode. Tem um Ibis no meio do nada. Ele virou e falou assim, não, fizeram esse Ibis aí na época do pré-sal. Porque as pessoas começariam a vir de outros países, de outros lugares, para estudar o pré-sal, principalmente de países latino-americanos. Então fizeram Ibis aí. E acontece que, tipo, a gente ainda tem coisas paradas, né, ali em Santos por conta desse negócio do pré-sal, que não foram pra frente, porque isso não foi abordado no governo Bolsonaro, né? Não foi adiante no governo dele. Mas daí vai voltar agora, no governo do Lula? Eu não vi, até o momento eu não vi nada do Lula falando sobre o pré-sal. Mas eu creio que sim, porque o pré-sal foi um puta de um calcanhar de Aquiles para eles durante o governo Dilma, né? O que impulsionou o governo Dilma para a reeleição foi o pré-sal.
Então, creio eu que não é pauta por enquanto, porque ele tem pauta, por exemplo, gente depredando o Planalto. E depois eu creio que vai vir sim para a área econômica, até porque a gente tem, né, o ministro das Energias e tudo mais, de Minas e Energias, que eu acho que vai querer focar nisso também, assim, vai voltar esse assunto em pauta ainda, esse assunto do pré-sal. Mas voltando para os acordos, a gente tem que ver que tem certos acordos que realmente valem a pena, assim. A gente tem a Venezuela, que a gente pode fazer um intercâmbio econômico e tudo mais. Eu não creio que ele vai aprofundar tanto em países onde estourou a Lava Jato demais. Entendeu? Na época da Lava Jato. Creio eu que ele não vai se aprofundar nesses países tantos. Mas Cuba, ele vai tentar se aproximar. Porque, assim, ditadura é uma questão de perspectiva. O que é a Rússia? A Rússia é uma ditadura, se querendo ou não. Por conta que lá todo mundo é fodido do mesmo jeito do que um país ditador. Só que é aquela ditadura livre, sabe? A gente tem um dos maiores e piores ditadores que ficam na Europa e ele tá na União Europeia. Tipo, entendeu? Sim, mano, e tem muito dessa parada, né, mano? Aquela ditadura, só que disfarçada, tá ligado? Aquela ditadura disfarçada, aquela ditadura, ó, você tá livre, só que você não pode fazer isso que o governo não quer, tá ligado? Tem muito disso, mano. Acho que a China é assim, não é? A China é assim. É porque, assim, é muito estranho a gente falar da China. A China foi meu objeto de pesquisa na minha iniciação científica no começo da IC. Depois eu mudei o foco, mas eu cheguei a estudar um pouco de China. A China é muito complicado de tu falar da China, porque, assim, ela vai para além da compreensão. Porque a gente precisa entender como foi construído o sistema de mercado deles, para depois entender como que é construído esse sistema de governo deles. Aí a gente tem que entender também as implicações da Covid na China agora, assim. O que me fez largar a China foi a implicação Covid. Eu falei assim, não, vou mudar o foco, porque vai ficar pior demais, não quero isso por enquanto, entendeu? Porque, assim, a gente todo mundo fala assim, tá tendo manifestação na China contra a ditadura. Não é contra disso, assim. Não é unicamente isso. Lá, eles estão a par desse governo há muito tempo. E o governo deles tem, sim, eleição, o que é bem louco, assim, né? Porque você pensa, não tem eleição e não sei o que. Tem. No modo deles, tem eleição. Tem eleição dentro do partido. Tipo assim, é unipartidário. A eleição ocorre dentro do partido para saber quem vai se eleger. É uma ditadura. A Rússia é uma ditadura. A gente tem aqui na América Latina, Cuba, Venezuela. A gente tem, se eu não me engano, é a Bielorrússia. Que, tipo assim, o ditador, ele é fudido. E ninguém fala nada. Nossa, deixa eu procurar agora pra eu meter o pau nesse país. Mano, a América do Sul inteira é quase uma ditadura, não é não? Cara, depende do ponto de vista. Assim, a gente tem Argentina, tem Chile, Venezuela, Equador, eu não faço ideia do que é, nem Bolívia, nem Peru. Não, a Chile não se enquadra como ditadura. Eu tô falando do Chile. Chile? Chile. Chile eu e vou dar uma Argentina. pesquisada depois. Porque, assim, a gente tem muita estabilidade também econômica e política aqui, que não é culpa nossa. Assim, Sim. é culpa... A gente coloca a culpa na história e tudo mais, porque realmente é. Mas, deixa eu só procurar aqui a vida. A gente tem um cenário aqui que vai a quem? É porque, assim, é muito difícil você estudar a ditadura sem você estudar o que aconteceu previamente. Mas eu não lembro de ditadura no Chile. Não, a galera não estava protestando contra a ditadura lá no Chile? Acho que que tem até a foto dos caras lá segurando o bagulho na estátua, não era sobre isso? Não, porque, se eu não me engano, o Chile, eles têm uma puta memória da ditadura militar, da ditadura do Pinochet, entendeu? Eu acho difícil, cara. Mano, tem países que têm memória sobre ditadura, mas a ditadura volta do mesmo jeito. Eu acho que isso não importa muito se o governo quiser uma ditadura. Você concorda comigo ou você discorda sobre isso? Então, eu concordo. Mas, assim, um povo conscientizado é um povo que lutaria contra, entendeu? Sim.
Porque, assim, aqui no Brasil a gente tem muito um apagamento da memória da ditadura que a gente sofreu, assim. O Brasil sofreu por... Ninguém fala sobre isso, assim. A gente infelizmente, elegeu um presidente que exaltava o Ustra durante reuniões no plenário. Cara, esse cara torturava. Ele tem os relatos das torturas deles, que ele colocava, isso vai ser bem nojento agora, ele colocava rato dentro das partes das mulheres, entendeu? Tipo assim, cara, que memória que tu tem, entendeu? Disso. Absurdo. A minha avó, ela me conta que na época dela, ela não lembra direito da ditadura, assim, porque eles não eram politizados na época. Sim. Mas ela conta que, tipo assim, eu lembro dessa época porque meu pai saía para trabalhar, só que dependendo do horário que ele saísse do serviço, ele não podia voltar para casa, ele tinha que dormir no serviço e voltar só no dia seguinte, porque não tinha horário que você não podia mais andar na rua, era tipo um toque de recolher coletivo. Ela falou que uma vez, quando ela ficou doente, que a mãe dela conseguiu falar com o pai dela, ele teve que voltar se esgueirando, assim, tipo, que nem bandido, como se estivesse voltando para casa, sim. sabe? Disso, assim. Stealth, sim. Então a gente não tem uma memória, a gente, por exemplo, agora a Argentina fez esse filme deles, né, 1985, não sei se você já viu esse filme. É do Amazon Prime, é da Prime Videos. É da Prime Video? Não, eu devo estar confundindo, eu tô confundindo com aquele filme de guerra que a Netflix fez, que acho que é 1978, se não me engano. Não, 1985 conta como foi o processo de julgamento da ditadura militar argentina. Eu vou ver, mano, eu vou ver. Cara, eu vi um vídeo, é que eu amo ver vídeo, assim, sobre esses casos bizarros e coisas do tipo. Eu tava vendo um vídeo sobre uma mulher que ela era... Como que eu vou te falar? Era uma torturadora lá no Chile. Lá no Chile ou Argentina, alguma coisa assim. E a mulher usava cachorros para abusar das suas vítimas. Isso era um absurdo, mano. E ela fazia todo mundo ver, tá ligado? Então, isso é extremamente bizarro, assim, né? Essas formas de tortura. E a gente não tem memória histórica disso, assim. Eu lembro que eu tive que fazer um trabalho na faculdade sobre alguns temas, eu escolhi mulheres na ditadura, né? Como que as mulheres sofreram durante a ditadura. Porque mulher é um tema, assim, muito propício para estudo, assim. O meu estudo a minha iniciação científica foi sobre feminismo chinês e discurso orientalista em cima do feminismo chinês. Esse foi minha área de pesquisa. E a gente... Sim, é muito legal, assim, porque é uma coisa muito pouco estudada. Então, eu fui atrás disso, eu fui procurar, e a gente tem um apagamento, assim, aqui no Brasil, do que foi a ditadura. Porque Você sabe quem é a Zuzu Angel? Não. E Posso falar um pouquinho dela? Claro, fica à vontade. Ela era uma estilista brasileira, na época da ditadura militar. E ela tinha um casal de filhos. E só que os filhos dela, ela teve com um magnata nos Estados Unidos. Só que quando ela se separou dele, na época da ditadura, ela voltou pro Brasil. E ela costurava os vestidos da mulher do presidente do Brasil na época. Da mulher do ditador de um dos ditadores do Brasil na época, né? De um dos militares. E ela era assim, fazia New York Fashion Week. Ela era uma puta de uma estilista brasileira. O filho dela era militante contra o governo militar. E o filho dela desapareceu. Eu não ouvi isso. Eu me lembro que eu já ouvi. E o filho dela desapareceu, e aí ela começou a ir atrás do filho dela. Ela falou assim: vocês não podem matar meu filho não é brasileiro. Assim, o que vocês estão fazendo com meu filho? Ela foi em porta de marinha, ela foi em porta de exército, ela fez de tudo, porque ela sabia que o filho dela já tinha morrido. Ela achou porque ele tinha sido preso com a namorada contou que escutou eles torturarem ele no quarto do lado, e teve um dia que ela não escutou mais, e que por isso ela pensou que ele já tinha morrido. E aí, essa mulher, ela começa procurando o corpo do filho dela, assim, ela quer enterrar o filho dela, então ela vai atrás de tudo. E ela era muito amiga do Chico Buarque, a Zuzu Angel. Sim, sim. E aí teve uma vez que veio um diplomata norte-americano no Brasil, e ela saiu correndo, ela falava muito bem inglês, né, óbvio. Ela saiu correndo atrás desse diplomata e ela falou assim, meu filho é dos Estados Unidos, ele desapareceu e não sei o que, ele é norte-americano, me ajuda a achar e não sei o que, e deu os papéis na mão desse cara.
Só que os militares falaram que ela tava ficando louca e jogaram os papéis da mão desse diplomata fora. Falou assim, deve ser só uma doida aí, entendeu? Aí ela pegou, e aí ela tava programada pro New York Fashion Week. Ela fez uma coleção todinha de vestido com foto de tortura. Tipo assim, nos vestidos tinham. Ela entrou. Sabe essas mortalha? Sim. Que antigamente. Mortalha, não me lembro muito bem o que é. Antigamente você enterrava as pessoas, você não enterrava em roupa, você enterrava em mortalha, que era tipo um. Sabe esses filmes de época, tipo Vikings não, mas Game of Thrones, que você enterrava a pessoa num vestidão branco, homem ou mulher. Tá, sim. É mortalha o nome daquilo, né? Ela entrou com uma mortalha preta cobrindo o rosto e com a foto do filho dela na mão, no meio do New York Fashion Week. Porque ela queria o filho dela de volta. Tipo, as roupas tinham estampas que mostravam o exército brasileiro matando. Sabe? Você ouve falar dessa mulher? Você não ouve falar. É muito pouco. Cara, eu acho que eu ouvi, mas assim, só de relance, tá ligado? Mas é uma história incrível. E ela morreu. Ela morreu num viaduto que leva o nome dela hoje em dia. Porque sabotaram o carro dela. O Chico Buarque, antes dela morrer, fez uma música pra ela que era ela querendo encontrar o filho dela. Ela foi morta pela ditadura também. E tem uma música lindíssima do Chico Buarque que fala sobre ela. Cara, isso é incrível. E como ela foi atrás de procurar o filho dela, assim, sabe? Tipo, e você não escuta falar. Ela usou uma coisa que é dada como feminina, que é a moda, pra falar que ela queria o filho dela. Ela foi morta por conta disso, ela foi morta pelo governo militar brasileiro. Você não ouve falar da Zuzu Angel. Se é que é assim com um monte de mulher, né, mano? Acho que a maioria das figuras, assim, femininas que tem, a galera tudo esquece. É tudo esquecido na história. Tudo esquece, assim. E pra mim, eu fiz um trabalho sobre ela e eu chorei. O filme da vida dela, porque tem um filme da vida dela, que quem faz ela é aquela mulher que fez Senhora do Destino. E que não é Nazaré, a outra, é uma brasileira, né? Óbvio, brasileiro. E aí. E a cena de tortura do filho dela, assim, eu não consegui assistir. Não consegui. Porque quem narrou a cena de tortura foi os companheiros de cela, assim, que sobreviveram, né? Sim. Colocaram a cara dele no escapamento do carro, sabe? Tipo, quando você liga. A cena de tortura é bizarra, assim, é inassistível. Entendeu? E mesmo assim você não ouve falar desse filme. Você não ouve falar da Zuzu Angel, que foi uma puta de uma mulher, entendeu? Você não ouve falar sobre todo mundo que lutou. Que nem aquelas mães da Praça 5 de Maio, que não é aqui no Brasil, que lutaram pelos filhos delas, entendeu? Você não ouve falar. Você apaga as memórias da ditadura militar e você apaga também o que essas mulheres sofreram durante a ditadura militar, porque foram maridos mortos, foram filhos mortos. São gente que até hoje, tipo assim, tem relatos mais recentes de senhoras que até hoje se sentam na porta de casa esperando o filho entrar pela porta, assim. Caralho, mano, nossa. O filho, o marido, ou fala do pai, ou falam de filhas também que morreram. Teve um caso de uma garotinha que foi assassinada na ditadura militar porque queriam que a mãe dela visse ela sendo torturada para a mãe dela falar as coisas, entendeu? Tipo, a menina tinha 8 anos na época. Estupravam as mães na frente dos filhos para que as mães contassem algumas coisas, assim. E você não ouve falar disso, você não ouve falar. Você tem um apagamento, e esse apagamento gera o que a gente tem hoje, uma exaltação da ditadura militar, falando que não foi golpe, foi um regime, que não foi uma ditadura, que não sofreu tanto assim, que quem morria era bandido, porque tem esse discurso do bandido bom é bandido morto, que também é horrível, entendeu? Então, você tem essa exaltação de ques ditatoriais até hoje no Brasil. Assim, esse povo parado na frente do quartel. Tá fazendo... os caras agora que invadiram o Planalto, mano, teve um cara lá que cagou na mesa do outro. Exato, tipo assim, destruíram coisas do Brasil que são de séculos do Brasil, entendeu? Da história do país. É assim que você apaga a história de um país, é destruindo aquilo que te liga ao passado, é destruindo as coisas que te fazem remeter àquela época, entendeu? E você não tem um puta do museu da ditadura militar brasileira, assim, que fale. Que nem tem o museu da ditadura lá no Chile, que tem o museu da ditadura também na Argentina.
a gente não teve um julgamento dos ditadores no Brasil. Que nem esse filme da Argentina, 1985, é muito bom porque conta a história do julgamento. Não é a história da ditadura nem nada. É como que os advogados velhos de praça não queriam ir contra esses ditadores. Então, eles fazem o quê? Eles vão numa faculdade, pegam um monte de estudante e falam assim, ó, agora é vocês que vai ter que fazer isso. E você tem uma cena que é maravilhosa, que é todos os ditadores da ditadura militar entrando por uma porta para serem julgados. A gente não teve isso no Brasil. Você não teve julgamento. Você teve anistia. Entendeu? Você teve gente que matou aqui no Brasil que ficou de boa, que os filhos recebem pensão do militar até hoje, entendeu? Sim, a pensão militar é o que mais tem no Brasil, né, mano? Pensão para militar é o que mais tem, mano. Os militares no Brasil, cara, os militares no Brasil recebem salário pro resto da vida, não é não? Exato. É assim que funciona. Tanto do exército quanto da polícia. E eu digo isso por experiência própria, porque meu avô era PM, meu avô já faleceu há muito tempo, há 15 anos. E minha avó recebe a pensão dele até hoje, a pensão militar, né? Caralho. E os filhos recebem até os 21 anos, e se fizerem faculdade, recebem mais. Eu tenho uma amiga minha que o Marechal Rondon é parente distante dela. E aí ela me conta que todas as mulheres na família recebem pensão até hoje. Caralho. Tipo assim, ela conta que ela não recebe porque o pai dela, que é dessa família Rondon, é homem, então ele não recebeu, ela não recebe. Mas a irmã dele, que é mulher, recebe. Ela não é casada no papel, né, obviamente. Então, ela teve uma filha mulher, então ela recebeu, a filha mulher vai receber. E só vai parar se tiver um filho homem, entendeu? Cara, que estranho, que bizarro isso. A gente tem gente que recebe até hoje pensão da Guerra do Paraguai, entendeu? Mano, isso não faz sentido. Há quanto tempo ocorreu a Guerra do Paraguai? Me fala. Cara, eu não sei agora direito, mas eu sei que é pra caralho. Foi no Brasil Império ainda. Cara, tempo. Mano. Cara, foi tempo pra caralho, mano. Mas por que a galera ainda recebe? Ainda recebe. Não me pergunte por quê, porque eu também não sei. Porque pra mim não faz sentido, entendeu? Não faz sentido essa porra. Que nem na época da minha avó, as mulheres não trabalhavam, ficavam em casa. Então eu entendo de receber, né? Até a época dela. Mas de hoje, daqui pra frente eu não vejo essa necessidade de receber. Assim como eu também não vejo a necessidade de gente da época do Brasil Império, que tem o sobrenome na família, receber até hoje, entendeu? Tipo, é muito dinheiro. Agora tu pensa, o tanto de dinheiro. Quantos Bolsas Famílias esse povo não recebe? Porque a pensão de militar é alta. Cara, vai receber pra caralho. Também tem descendente dos caras lá do Império também, né? Tem a família imperial brasileira. Que são até considerados. Eles até são considerados reis ainda, né? Sim. Não? Pô, mas por que, mano? Me diz uma coisa. Por que eles ainda se consideram rei? Eles ainda são rei mesmo? Ou eles só estão falando, eu sou rei mesmo, foda-se. Eu acho que rei não, mas eles ainda devem receber algum tipo de nome de nobreza, tipo duque, alguma coisa assim. E eu também não faço a menor ideia, porque, assim, Brasil Império também não é meu ramo de pesquisa. O meu professor, que eu vou ser monitor esse semestre, ele é especialista em Brasil Império. Se puder, depois me passa o WhatsApp dele e do seu amigo lá, que fala sobre geopolítica no esporte, que daí eu acho que seria um bagulho bem interessante pra falar, tá ligado? Pro pessoal aprender um pouquinho mais, né, mano? Então, tô precisando. Não, sim, eu vejo. A gente tem um podcast da faculdade também, que a gente fala sobre assuntos assim. Sim, se chama Quarentena Global. Depois, se você quiser dar uma olhadinha, é bem legal, assim. A gente fala sobre temas contemporâneos. É um grupo de pesquisa da faculdade que toca esse podcast e que é coordenado por esse professor meu, que é especialista em história do Brasil Império. Tem um episódio também sobre a NBA, que foi esse menino que fez, né, que é Papali, o sobrenome dele é o Papali, que ele fez falando sobre a NBA também. Então é bem legal, assim. Eu acho que eles super topariam. Aliás, ô Papali, você tem um sobrenome que, meu Deus do céu, mano. Tem. O sobrenome dele é sensacional. É incrível. E, cara, me diz uma coisa. Quais países que hoje, indiretamente, assim, estão em guerra? Que não estão em guerra diretamente, mas sim indiretamente, que a gente não vê muito na televisão. Você saberia me dizer? Muito pouco.
Assim, porque a gente estuda segurança internacional, mas a gente estuda mais história. Eu acho que o que falta muito no curso de Relações Internacionais é mais contemporaneidade. Porque a gente estuda muito história, mas a gente não estuda os fatos que estão ocorrendo agora. Até porque tem uma máxima que diz que você não pode estudar as coisas enquanto elas ainda estão ocorrendo, porque você tem o intuito, você vai acabar fazendo um julgamento de valor de uma coisa que, se você esperar a poeira baixar, você vai ver o que realmente aconteceu e você vai conseguir estudar de maneira melhor. Mas a gente vê muito ali no Sudeste Asiático, a gente vê na África muitos países que estão em guerra, mas é uma guerra mais de tribos, né? A gente, por conta da divisão africana que a gente teve, foi uma divisão totalmente errônea e tipo, a África é dividida em retas. Você já viu o mapa africano? É tipo uma reta, assim. Entendeu? A que está super diretamente em guerra é a Rússia e a Ucrânia agora, que é o ponto focal. Mas a gente também tem vários países no Oriente. A gente tem ali perto das regiões muçulmanas, os países que sempre estiveram em guerra, que não é de hoje. A gente tem ali os conflitos na região da faixa de Gaza até hoje, não é Saara, tem um nome específico, que é uma região que sempre teve em guerra, que também é meio como se fosse um deserto. Putz. E agora eu não lembro de cabeça. Mas também teve sempre em guerra, entendeu? E porque também é complicado você falar o que é guerra. Assim, é via de fato? É uma guerra de discurso? É uma guerra de quê, entendeu? É uma guerra de tiro. Pra mim, guerra de discurso não é guerra de verdade, pô. Guerra de verdade é guerra de tiro. O resto, assim, é só conversa diplomática. O resto é conversa diplomática e é isso, trocação de ideias. Se não der certo, vai no tiro mesmo. É assim que funciona. Porque por não serem tão grandes, eles não vão diretamente pro tiro, porque eles sofrem com, tipo, se eu meter uma bala nele, vai vir fulaninho aqui invadir meu território e pegar tudo pra eles, entendeu? Então eu é acho medo, basicamente. É tipo aquela coisa da escola onde os amiguinhos só ficam se ameaçando, mas daí chega na hora lá, eles só ficam assim, né? Tipo entendeu? isso. Mas não só isso, porque assim, antes da Rússia invadir a Ucrânia, eram muitas ameaças que ninguém levava a sério no cenário internacional, Sim. assim. Ninguém levava a sério. Eu escuto um podcast sobre política internacional, que é muito, muito bom. Que ele sempre, tipo, antes disso, eles falavam assim, não acho que vai invadir, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E eles tiveram que fazer uma errata. Tipo assim, olha, a gente falou que achava que não ia invadir, mas invadiu e é isso. Agora vocês vão ter plantão da guerra todo dia aqui pra eu falar um pouquinho sobre o que tá acontecendo. Porque acontece, assim, é bem previsível. Você pode ter muita coisa no campo do discurso, mas que uma hora vai sair do campo do discurso, assim. Depende. Cara, quanto tempo você dá para todos os países entrarem em uma guerra? Para, tipo assim, para, sei lá, a gente entrar numa possível guerra nuclear. Claro que a gente já, só nesses 2 anos aí, o que a gente podia ter entrado numa guerra nuclear, acho que não está escrito. Eu acho muito difícil, porque você não quer morrer. Porque, assim, a gente tem hoje em dia uma paz armada. Sim. Que a gente chama, né? Ninguém vai meter uma bomba nuclear nos Estados Unidos porque eles têm uma bomba para revidar. Ninguém vai meter na Rússia porque tem uma bomba para revidar. Entendeu? Então, o que a gente vê é essa paz armada, essa paz nuclear armada. Essa paz de armamento nuclear. Porque, assim, os Estados Unidos não quer morrer. Eles não vão tocar uma bomba nuclear em alguém sendo sujeitos a atacarem uma bomba nuclear de volta. Porque eles têm, mas eles não são o único. Então... ainda tem os aliados da Rússia, né? Só que quem que tem mais bomba nuclear? Aliado da Rússia ou aliado dos Estados Unidos? Quais é que tem mais? A gente vê hoje em dia esse negócio de país aliado é muito complicado. Porque é aliado até um ponto, entendeu? Tipo assim, na época da Guerra Fria era muito mais fácil a gente ver sobre país aliado. A gente tem hoje em dia interesse. E aquele ali meteu uma bomba nuclear lá, vou lá e vou meter nele, entendeu? Por um interesse meu. Não por ser aliado, não por aliado de discurso.
Então, por exemplo, se você mete uma bomba nuclear nos Estados Unidos, vai fazer o quê? Vai explodir a bomba de dentro dos Estados Unidos também, né? Vai explodir tudo junto, assim. Se você vai, tipo assim, porque eu não sei como funciona armamento nuclear no que eu digo de sentido técnico, assim, quanto tempo demora para uma bomba cair de um país no outro, isso eu não sei explicar. Sabe quanto tempo demora para sobrevoar e cair no lugar? Sim. Mas se os Estados Unidos interceptam, eles vão jogar, porque assim, se eu jogar em fulano, é óbvio que o fulano ou o aliado do fulano vai jogar em mim. E eu não vou jogar no fulano, então. Porque eu não quero morrer. Tipo assim, eu não quero ser destruído. O que os Estados Unidos é o dono do mundo, vamos pôr assim, bem por cima. Que mundo que eu vou comandar se eu tiver uma guerra nuclear? Cara, isso não vai comandar ninguém. Exato. Ninguém, pô. Mano, mas tem aquela coisa, né, mano? Tipo assim, beleza, você não precisa comandar ninguém, tá ligado? Você não precisa comandar ninguém, você venceu a guerra. Pronto, conquistou tudo. Mas o que vai vencer a guerra? Mas aí tu vai morrer de qualquer maneira. Você não vai, alguma hora vai acabar recurso, vai acabar tudo. Por exemplo, se tu destrói, por exemplo, a Europa lá, né, que o Putin tá falando, se destruísse lá um bagulho da Ucrânia, aí destruiria a Europa. Mano, se tu destrói a Europa, a Rússia consegue destruir depois os Estados Unidos, tá ligado? Tá, mas e depois, o que ela vai fazer? Ela vai lutar contra quem? Com quem daí a Rússia ia arrumar treta? Não dá. A Rússia não é Rússia sem arrumar treta, é igual aos Estados Unidos. Exato, porque eles vivem muito numa política de espelho. Eu sou o que o outro não é. É muito o que o Bolsonaro faz, assim. Você não tem uma conceitualização por si só. Você só se conceitua quando você é colocado na frente do outro. Então, eu não sou comunista. Entendeu? Você não tá falando também que você é capitalista, você tá falando que você não é comunista. Porque eu sou aquilo que o outro não é. Se o outro é comunista, eu não sou comunista. Se o outro é preto, eu não sou preto. Se o outro gosta de chocolate, eu não gosto de chocolate, entendeu? Você começa a fazer uma diplomacia de espelho, assim. Eu me conceitualizo a partir do que eu não sou. A Rússia não é os Estados Unidos. E eles sempre colocaram isso. Em tudo que eles fazem, eles falam. Mas eles se comportam como os Estados Unidos, em certos aspectos, entendeu? Com certeza. Cara, e falando nisso, eu queria saber o seguinte. Eu não sei se tu pesquisou bastante sobre a Ásia, né? Como você tinha falado da China e coisa assim. E cara, só para avisar, tá? Se você tiver com fome, a gente pode coisar aqui, coisa do tipo, e daí depois você vai comer e depois a gente volta para fazer mais uma meia hora. Então você pode avisar, tá? Quando você tiver com fome, fica tranquilo. Não, a gente pode ir direto, sem problemas. Beleza. E, cara, daí eu queria saber o porquê a Ásia gosta de ser totalmente diferente do Ocidente. O porquê? Porque eles gostam de ser... Vamos lá. Agora eu vou começar com a minha parte Edward Said. O que você considera diferente? Então, o que eu considero diferente é que todos os gostos, tudo que eles fazem, cultura, tradição, é extremamente diferente. Por exemplo, aqui, basicamente, aqui no Ocidente, a gente tem quase a mesma parada, tá ligado? A gente come praticamente a mesma porra. Lá no Japão, cara, é tudo diferente. Lá os caras têm tudo diferente. Lá tudo que eles têm de ideia, eles colocam. Por exemplo, sei lá, vamos dizer, um doce de... Não, doce de feijão é a coisa mais normal que deve existir em qualquer lugar do mundo. Mas foda-se, você entendeu o que eu tô querendo dizer, né? Porque isso é muito Said. Porque assim, você tá vendo o Oriente a partir de uma visão ocidental. Sim. Cara, você gosta de ser igual a todo mundo? Não, basicamente não. Mas o que eu tô dizendo é o seguinte. Por que eles gostam de ser totalmente diferente do Oriente? Porque, querendo ou não, eles são. Pra eles é normal, pra mim também é normal, mas mesmo assim ainda é diferente, tá ligado? E aí eles vão olhar pra você e falar assim, caralho, por que todo mundo ali é igual? Entendeu? Então exatamente. Mano, e é uma parada que eu odeio daqui. Pra mim, eles estão extremamente certos fazer isso. Mas por quê? Porque eles têm uma coisa muito cultural que a gente não tem. A gente vai perdendo a nossa cultura. Entendeu? Porque cultura do Brasil. Me pergunta pro norte-americano o que é Brasil, futebol e samba. Não é? O resto é tudo igual.
Na verdade, se tu perguntar para qualquer um o que é América Latina, mano, eles vão falar futebol. No Brasil, futebol, e eles adicionam samba ali, tá ligado? Exato. Porque, assim, quando a gente vê esse negócio de orientalismo, o que é o Oriente? O que é essa conceitualização do Oriente? Eles não são o Ocidente, entendeu? Uhum. O Ocidente contextualiza. Isso é Said, no livro dele sobre orientalismo. O Ocidente, ele se conceitualiza a partir do Oriente. O Ocidente, ele é o que o Oriente não é. O Oriente, sim, se contextualiza por si só. O povo muçulmano vai falar as suas características de população muçulmana. Na Turquia, os turcos vão falar as características deles. Mas a gente vai se contextualizar a partir do que a gente não é. A gente não é muçulmano, a gente não é árabe, a gente não é tal coisa. Então, a gente tem essa construção de um discurso ocidental de que eles são estranhos e que eles precisam ser civilizados como a gente. Só que eles não compram por conta de como foi a criação cultural deles. Eles têm uma criação cultural foda, assim. Você aprende a sua cultura, entendeu? É muito diferente do que a gente tem aqui, porque a gente compra tudo dos Estados Unidos. A gente compra toda, assim, depois de Hollywood, a gente tem Bollywood. A Índia tem uma das maiores empresas de filme. Caralho, o Brasil não tem filme, entendeu? Eles têm Bollywood, aquelas. Pô, e Bollywood faz até mais filme do que Hollywood. Também Exato. porque, pô, Bollywood tem... Mano, aqui a Índia tem gente pra caralho, né? Tem mais gente que porque eles estão se vendo... Eles querem um filme deles, com gente que parece eles. Porque eles vão ver filme nosso, a gente não é eles, assim. A gente não tem filme com protagonistas indianos que não sejam estereotipados. A gente não tem filmes que fujam do estereótipo, entendeu? Se a gente tem um indiano, ele vai ser estereotipado nos filmes. Cara, e falando nisso, desculpa te cortar e coisa do tipo, é o seguinte, você já assistiu o Auto da Compadecida, né? Sim. E, pô, é um filme extraordinário. Eu não sei se tu é uma daquelas pessoas que gostam de ver análise de filme, parada do tipo. Eu não sei se tu já viu a análise do filme do Auto da Compadecida por americanos. Eu não sei se tu já viu. Não, não vi. É a pior coisa possível. Os caras dão nota 2 pro filme, porque eles falam... Mano, eu vi uma crítica de um cara que ele deu a nota 2, porque ele falou que esse filme não é pra todo mundo do mundo inteiro assistir. Que ele não entendeu. Cara, daí os caras lá estavam falando, mano, foda-se. Foda-se, a gente tá fazendo filme pra gente, ninguém liga pra vocês. Exatamente. É a mesma coisa com Bollywood, é a mesma coisa com a cultura do Catar, que a gente tem que aprender a respeitar, entendeu? Tipo assim, é foda vendo de longe, é foda você vendo de outro país. Mas o Oriente, eles têm a raiz deles, eles têm a cultura deles, eles se querem se ver a partir deles, eles não querem comprar o que a gente é. Entendeu? Eles têm a cultura deles, assim, os pratos... O Brasil, prato típico nosso é mistura de outros povos. Porque a gente foi colonizado, a gente teve esse processo de colonização e de imposição cultural. Eles não tiveram, porque a colonização deles foi diferente. Entendeu? Então, eles são vistos como diferentes da gente, mas eles o são porque eles conseguiram manter as raízes deles. Eles conseguiram manter o modo de vida deles, mesmo numa sociedade global. O que a gente não conseguiu. Porque a gente compra tudo dos Estados Unidos, entendeu? Sim. A gente... nos Estados Unidos lançou a moda daquelas Uggs, aquelas botinhas pavorosas, né? Meio cano, assim. Que são bota para frio, bota para inverno, para neve. Ah, tá, sim. E que eu vi gente da minha faculdade comprando. Gente, eu moro em Santos, pelo amor de Deus. Onde tu vai andar com o negócio daquele, entendeu? Não faz sentido nenhum. Na verdade, mano, nos Estados Unidos teve já aquela moda lá da... Mano, eu ficava muito puto com aquele... Eu não sei se você se lembra, acho que era 2012, 2013, da galera comprando tudo com a bandeira dos Estados Unidos. Não sei se você se lembra. Velho, era a coisa mais aleatória possível. Cara, não fazia sentido. Lá nos Estados Unidos, até pode fazer sentido. Tem bagulho do patriotismo, se é que tá morrendo hoje em dia, né? Eu acredito.
tá morrendo desse bagulho de patriotismo, mas lá tinha muito. Aqui no Brasil não faz sentido tu usar coisa dos Estados Unidos. Aqui no Brasil não faz sentido você nem usar coisa do Brasil. Não faz sentido nem isso, Por cara. exemplo, se você pega para os Estados Unidos e mostra a foto de um funkeiro brasileiro usando Oakley, porque, né, a gente tem a Oakley. A Oakley é uma marca esportiva. Os óculos da Oakley são para ciclismo. A Oakley é uma marca esportiva, de esporte. Sim. Mas aqui no Brasil não é, não. Aqui no Brasil não é, com toda certeza não é. Não é aqueles... Eu trabalhei numa loja há um tempo, antes de eu entrar na minha área mesmo, que é essas lojas... Sabe loja de galeria? Que vende roupa pra Mandrake. Assim, eu adorava trabalhar lá, porque eu ria demais. E aí, tem esses óculos que são chamados de fleck, né? Porque eles moldam no rosto, eles vêm até aqui assim. É óculos para ciclismo. Pra quando você estiver pedalando, o vento não bater no teu olho ou nada entrar no teu olho. É óculos de maloca. Você vai pra baile funk, você só vê gente na Oakley. E Oakley é uma marca para esporte. A gente importou uma coisa que não era nossa, mas que no Brasil virou outra coisa, gente. Virou marca de maloca. Maloca que eu digo, tipo, não no sentido pejorativo da palavra, mas funkeiro. Não, sim, eu entendo. E, cara, e nos Estados Unidos os caras iam achar inadmissível. Os caras iam falar, pô, essa roupa aí de ciclismo que vocês usam? Tipo, você mostrando foto de um funkeiro pro cara. Exato, seria entendeu? E, cara, aliás, mano, tem um assunto bem interessante que você tocou, que é o feminismo lá na China. Eu achei isso bem interessante, só que eu queria muito falar sobre o feminismo na Ásia. Por conta que a gente sabe que, por exemplo, no Japão, assim, a gente sabe que o Japão é um lugar que fetichiza a mulher a um nível que é absurdo, a um nível extremamente assustador. Eu fico assustado com o que o japonês consegue pensar em relação à mulher, tá ligado? E daí eu queria te perguntar, como que funciona o feminismo no Japão? Peraí que sua câmera... Virou, voltei de volta. Beleza. Como que funciona o feminismo no Japão em um país que os caras criam robô sexual assim, a rodo? Onde os caras namoram personagem 3D, tá ligado? Pô, mano, Então, tinha uma reportagem até de um cara que tava namorando um holograma. E daí eles terminaram porque o holograma brigou com ele. Vai tomar no cu, isso não faz sentido. Não faz sentido mesmo. Eu não sei falar pra você de feminismo japonês. Eu estudei feminismo chinês. Porque, assim, quando a gente estuda feminismo, a gente tem várias vertentes de feminismo. A gente tem feminismo radical, feminismo ecológico, feminismo não sei o quê, feminismo... E todos eles são feminismos brancos, assim. Sim. A história do feminismo é uma história de feminismo branca, que veio na Europa, que surgiu ali na Revolução Francesa, e é França, Inglaterra, e não sei o quê. E que depois foi importada para os outros países, como toda e qualquer ideia a nível europeu acaba sendo importada. A gente tem que estudar a sociedade, tipo assim, como que se molda a sociedade do Japão? Eles são... Como que os homens são criados ali e impelidos ali dentro? Como que é o sexo visto no Japão? Entendeu? Você só pode transar quando você casa, você só pode, sabe? Você tem que ver isso. Porque... Eles são bem tradicionalistas. Então, Exato. provavelmente. Então, porque assim, você vai condicionar a mulher a ser uma mulher do lar. Uma mulher que vive naqueles padrões ali, E os homens que importam a cultura de fora, principalmente o pornô norte-americano, eles não vão querer seguir com essa cultura. Sim. Entendeu? Tem um livro da Angela Davis, eu não sei se você já ouviu falar sobre ela, que é claro. Cidades, Cultura e Política, se eu não me engano. É que eu não consigo ler o título daqui. Mulheres, Cultura e Política. É esse o título. Em que ela pega uma mulher de algum país árabe. E aí essa mulher fala para ela como que foi prejudicial para a cultura deles a entrada dos vídeos pornôs dentro do país deles, dos pornôs ocidentais. Porque os homens queriam recriar aquilo numa cultura que não existe. Então, foi aí que teve um boom de estupro no país. Caralho. Você entende? Sim, entendo.
Então, assim, a gente tem que ver como que foi a criação da sociedade japonesa. Como que é visto o sexo no Japão. Como que é visto o amor, a relação amorosa no Japão. Como que foi o baque da entrada desses vídeos dentro deles, desses sites, entendeu? Porque foi isso, ela conta isso no livro. Tipo, ela tá entrevistando uma mulher, e essa mulher, ela conta que pra ela, uma das coisas mais prejudiciais foram a entrada dos vídeos pornôs dentro do país dela. Porque os homens começaram a querer agir como os homens ocidentais, numa cultura que não é ocidental, com mulheres que nunca viram aquilo. Então, dentro de casa, as mulheres não queriam, teve um monte de estupro na rua. Sim, criou uma colisão de culturas, né, mano? Criou uma colisão de culturas, daí uma cultura sobrepôs o outro. Um exemplo disso também pode ser o Lucas Neto, lá em Portugal, que quase fez todo mundo falar português. Exatamente, entendeu? Sim. Então a gente tem que ver isso, a gente tem que ver a construção cultural daquela cultura, daquela cidade, do Japão. Como que o homem ele é criado desde criança, entendeu? Tipo assim, ele é criado pra fetichizar uma mulher? Ele é colocado para aquilo ou veio de quando ele era mais velho e aí ele ficou baruel das ideias, entendeu? Tipo, baruel que eu digo, tipo assim, bitolado naquilo. De boa. Eu também sou assim, mano. Eu invento palavras pra falar loucura porque é legal, você querendo ou não. É legal fazer isso, é da hora. Exato. E cara... Mas você tem... Pode falar. Não, fala, pode falar. E eu ia falar isso, você tem que ver isso. Você tem que ver toda essa construção social para analisar o problema a partir daquele país e não a partir da nossa visão. Entendeu? Porque pra gente é bizarro. Não, claro. Mas é porque a gente tem uma relação totalmente diferente com relações amorosas, com relações sexuais e tudo mais. Porque no Brasil, não é que só no Brasil seja comum, mas é comum você não namorar e, tipo, namorar várias pessoas e depois você casa e não sei o quê. Nos Estados Unidos, não. O que você mais vê, tipo assim, conheci fulano na escola, casei com ele pro resto da vida, entendeu? Sim. No Brasil, você não tem tanto disso, porque a gente normalizou essa relação. A gente normalizou as pessoas terem mais de um parceiro ao longo da vida. O que pra gente é totalmente normal. Tá tudo bem você terminar um casamento, tá tudo bem você se divorciar, entendeu? Tipo, é cultural nosso. Então a gente não tem que viver obrigado naquele relacionamento, naquela cultura pro resto da vida. Como que é no Japão? Você tem que casar com uma mulher e ser ela pro resto da vida? Se você é um divorciado no Japão, como você é visto? Entendeu? Então, você tem que pesquisar toda como que é mesmo? Todo o cenário, todo cenário sexual dos bagulho para poder falar sobre isso. Faz sentido. E, cara, aliás, você acha que a cultura asiática pode entrar no Ocidente de uma forma... Não, claro, mas de uma forma... Tirando K-pop e esse tipo de coisa, tá ligado? Tô dizendo cultura, tipo, realmente, as tradições lá, você acha que pode entrar pra cá? Por conta que o K-pop entrou de uma forma estrondosa, tá ligado? Mas o K-pop é arma política, sabia? Não, eles são financiados pelo Estado. Sim. Porque, assim, a gente tem uma coisa que a gente chama de soft power e hard power em relações internacionais. Eu tenho um professor que ele odeia essa nomenclatura. Mas, basicamente, soft power é poder brando, que é poder cultural. E hard power é poder duro, né? Que seria arma. Sim. Então, quando a gente analisa essa entrada, a gente já vê muita gente aqui querendo ser adepto, se convertendo pro islamismo, para religiões de matriz muçulmana. O que você não via antigamente. Tem uma mulher no TikTok que ela é super famosa, que é uma brasileira casada com um árabe, que ela mostra como é a vida dela. Que legal. E aí tem mulheres que estão querendo se converter por conta disso, entendeu? Então você vê sim essa introdução da cultura deles aqui, de uma maneira diferenciada pela religião. Eu entendo. O meu pai, ele já viajou quase o mundo inteiro, tá ligado? Meu pai, ele já viajou quase o mundo inteiro. Daí o meu pai, ele introduziu muito para mim e pro meu irmão, muito da cultura japonesa aqui dentro. Porque meu pai, ele ama a cultura japonesa. Aquela coisa dos basai, acho que é aquelas arvorezinhas, tá ligado? Também a fonte de cachoeira. A gente tinha muito disso no nosso quarto, a luminária também, que eles têm muito. Mano, a gente tinha muito disso, de chegar em casa, tirar o sapato antes de entrar em casa, quer dizer, a gente sempre teve muito disso. E isso foi muito legal. Hoje em dia, a gente
com certeza vou passar isso para os nossos filhos, é uma coisa muito legal, por conta que você coloca novas culturas, tá ligado? Você coloca muitas culturas. Meu pai, ele é extremamente viciado na cultura árabe. E é da hora isso. Minha mãe já viveu no Kuwait com ele por 1 ano. E daí é muito legal isso. E, cara, aliás, vou te fazer uma última pergunta, que eu acho que eu esqueci essa última pergunta que eu ia fazer. Eu tenho quase certeza disso, na verdade. Então, a última pergunta que eu queria te fazer era em relação aos... eu esqueci, foda-se. Depois eu te faço, e é isso. É foda, mano, é que eu tenho TDAH, então o bagulho de esquecer é um bagulho muito fácil, mano. Não, muito tá tudo fácil. bem. Mas é muito interessante ver isso. Pode falar. Não, pode falar, pô, pode falar. Isso da introdução cultural a partir das religiões, entendeu? Porque é um domínio utilizado desde a época das navegações, né? Era assim que você dominava um povo, pela religião. A gente viu também na guerra agora que tá tendo como que a igreja, porque a igreja ucraniana era a mesma da igreja russa, e aí teve agora esse corte entre as igrejas. Entendeu? Então, tipo, eu, por exemplo, sou umbandista, agora eu tô frequentando candomblé, então eu tenho muito dessas religiões de matriz africana aqui dentro. Não totalmente dentro de casa, mas dentro de mim, tipo, pelo que eu convivo, né? E o jeito de ser, o jeito comunitário de ser. Então, a partir da religião, você introduz coisas na sua vida, assim, é impossível. E pra mim, essa mulher árabe no TikTok foi uma coisa que me fez sair da minha bolha, porque eu falei assim, as mulheres, elas não querem usar o véu, elas não querem ser obrigadas, entendeu? Tipo assim, eu tinha uma visão de feminismo branco delas. Eu tinha uma visão feminista ocidental, de que coitada delas, entendeu? Mas ela falando, tipo assim, ela tá lá porque quis, aí tem mulheres que entram, ela entrevista outras mulheres que também são que nem ela, que usam véu por escolha própria, porque o véu não é um impedimento. Assim, a partir do momento que é uma obrigação, que nem aquela menina que foi morta por estar usando o véu erroneamente no Irã. No Afeganistão, perdão. Isso sim é ruim, mas tipo, quando você vê que existem pessoas que realmente querem estar ali, você tira de si essa ideia de que o outro é ridículo, entendeu? Que a cultura do outro é inacessível. Porque a partir do momento que você tem o TikTok, que é uma coisa chinesa, com uma religião árabe, falando para brasileiras como que é ser, entendeu? Tipo, olha isso. Sim, pô, eu entendo, pô. Eu tinha um amigo árabe, tá ligado? Eu tinha um amigo árabe, ele era meio maluquinho, o sonho dele era explodir os Estados Unidos. E sem ironia, esse era o sonho dele. E daí ele, mano, ele já foi em casa, ele era viciado em luta livre. Pô, viciado pra caralho. E ele não podia comer nada de carne de porco, não podia pisar em xixi de cachorro, né? A gente tinha um cachorro lá. A minha cachorra, ela é o seguinte: quando chega a visita em casa, ela mija no pé. É assim que acontece. Eu tinha um cachorro que era assim. Então, e daí a gente levou um árabe para casa, que é uma pessoa que, se você mijar no pé dele, não, se o cachorro mijar no pé dele, pô, o cara, ele vai se sentir o cara mais amaldiçoado do mundo, mano. Então, na minha religião, a gente tem coisas que a gente também não pode comer. Não, quem é feito nunca mais pode comer caranguejo. Cara, nossa, que seria muito bom. Um caranguejinho é muito gostoso, mano. Mas que pena, mano. Mas fazer o quê, né? Por exemplo, para cada santo que você é feito, você não pode comer uma coisa. Meu pai de santo, ele não pode mais comer feijão branco. Eu tenho uma amiga minha que não pode comer pipoca nem manga-espada. Sabe manga-espada? E nem pipoca. Não faço ideia do que é manga-espada. É uma vertente de manga. É a manga-espada. Eu acho que a mais comum é a manga-espada. Assim, que é aquela que você... Mas por que manga-espada? É aquela que parece um triângulo, assim? Basicamente isso? Não, deixa eu ver se eu consigo te mostrar uma foto aqui. E aliás, eu me lembrei da pergunta. Minha pergunta seria: tu acha que o que a galera fala de racismo na Ásia, parada do tipo, é racismo ou é um bagulho mais que vem da cultura? De quase nunca eles terem visto um negro lá e coisa do tipo. É mais da cultura. Assim, voltando também pro TikTok, eu sou uma pessoa muito integrada no TikTok, eu sinto muito, às vezes não tem nada que fazer, eu fico lá. E aí tem um professor, que ele é negro, e ele dá aula de inglês na China. E aí ele conta a história dele na sala de aula, com crianças. Ele falou que quando ele entrou pra dar aula, teve uma criança que foi cheirar ele, e falou que pensou que ele tinha cheiro de chocolate. E sabe, tipo, eles não estão acostumados.
Esse é o ponto. Eles não estão acostumados. Eles não viram pessoas assim durante muito tempo, até porque quem entrou dentro da China e dentro desses países por muito tempo para colonizar foram brancos. A gente não teve escravidão de negros nesses países, então eles não estão acostumados com pessoas negras. E aí esse professor contando as experiências dele em sala de aula é muito engraçado, porque não é racismo do jeito pejorativo, eu nunca vi aquilo na minha vida, eu quero saber o que é. Então, tipo assim... Inocência ou ignorância seria? Eu acho que é um pouco dos dois. Porque, como a gente falou anteriormente, eles estão muito introjetados dentro da cultura deles. Eles são únicos, assim, eles assistem programas deles, eles veem redes sociais deles, eles têm deles, que são eles. A partir do momento que você vê uma coisa diferente que você nunca viu na sua vida, quando você é criança, você quer saber o que é. E aí, esse professor falou, era muito engraçado, ele falou que teve uma criança que chegou uma vez do nada e lambeu o braço dele, pra ver se ele tinha gosto de chocolate. Entendeu? Tipo assim, é muito engraçado ele falando das crianças. Porque, tipo, teve uma criança que começou a esfregar ele pra ver se saía, tipo assim, esfregar no dedo, sabe? Tipo. Porque essas crianças, elas têm contato com a cultura delas. Sim. Com os pais delas, com os amigos, com os familiares. A gente não tem esse negócio de relacionamento entre outros países. Assim, se você sai do seu país e vai conhecer e volta, é uma coisa. Né? Tipo assim, suponhamos, eu sou árabe, ele dá aula no Japão, se eu não me engano, ou na China. Uma coisa assim. Você falou na China. Acho que é isso. E aí, ele vai, e tipo assim, ele entrou lá dentro, do nada, numa sociedade que é extremamente rural. As pessoas não saem da cidade que moram, assim, sabe? Tipo. Então, elas não têm esse embate de cultura. A gente tem porque a gente é um país miscigenado, né? A gente chama. Os Estados Unidos têm, porque eles sofreram com a escravidão. Os negros que estão lá hoje. A gente tem esses países que são mais comuns assim, porque eles estão acostumados com esse embate. Mas os países de lá não estão. Os árabes não estão, porque eles são sempre vistos como pejorativos. Eles não são um país que você busca ir para trabalhar. Agora teve muito disso no Japão, né? De brasileiros saindo daqui para ir trabalhar lá e tudo mais. Mas imagina antes disso. Eles deviam ter visto algum negro na vida, porque nenhum negro ia querer ir para lá trabalhar. Sim, afinal os caras não iam saber basicamente o que fazer, tá ligado? Os caras não iam saber, afinal você tá numa cultura que ninguém faz ideia não do que você é, mas ninguém faz ideia, tipo, ninguém nunca te viu, sabe? Ninguém faz ideia de quem é você e tal, e a galera ia ficar te olhando o tempo inteiro, mano. Deve ser uma pressão absurda da galera ficar te olhando. Aliás, eu perguntei isso porque eu vi um vídeo hoje de um molequinho chinês chegando um cara negro e perguntando pra ele, por que você é tão preto? Daí o cara explicou, porque eu vim da África e tal. Exato, entendeu? Porque às vezes, de criança, é inocência. Tipo, eles nunca tiveram contato com aquilo. Se você não tem contato com uma coisa, você vai ficar abismada e você vai perguntar e depois você vai entender. Entendeu? Sim. Como eles são criados dentro daquela cultura, tipo, programados a ser aquilo, a não pensar fora da caixa, como que você vai pedir isso deles? Aí não tem muito o que fazer, tá ligado? Não tem muito o que falar. Tipo, porque de qualquer maneira, os caras vão querer saber o que você é, né? Eles não sabem, nunca viram, pô. É quase a mesma coisa, sei lá. Se um alienígena tivesse aqui, como é que a gente ia ver ele? A gente ia ficar curioso, mesmo se os caras achassem aquilo meio estranho, tá ligado? Exatamente, você ia querer saber o que era aquilo. É isso, é tipo um alienígena chegando em solo estrangeiro. E, cara, eu vou te fazer a última pergunta que eu faço pra todo mundo, pra gente acabar aqui, que é o seguinte. Cara, quando você olha a sua vida inteira, qual a perspectiva que você tem dela? Não é expectativa, não é futuro, é perspectiva, passado e presente. Qual a perspectiva que você tem dela? Que uma perspectiva geral, é isso? É uma perspectiva geral. Eu mudei muito. Depois que eu aprendi certas coisas e depois que eu tive contato com certas coisas. A perspectiva geral que eu tenho da minha vida é que tudo que eu fiz até aqui, até hoje, é sempre pensando no futuro e pensando também em agregar ao meu passado. É muito difícil você falar de si mesmo e da sua vida, né? Numa perspectiva geral. Eu tô bem lutando aqui agora. Mas
tudo que eu aprendi, todos os embates culturais que eu tive, todas as aprendizagens que eu tive, tanto religiosas como da faculdade, tudo concluiu no conglomerado para eu entender melhor o mundo e eu me entender melhor. De entender melhor como que as coisas impactam na sua vida, em qual que é o cenário que você tem que olhar. Porque a minha vida não foi fácil comparada às outras, mas não foi tão fácil assim. Então, numa perspectiva geral, eu digo que é uma aprendizagem constante. Eu sempre aprendi, sempre busquei aprender e eu tô aprendendo ainda. Tem coisas que eu falei pra você que eu não sei te explicar. Porque eu realmente não sei, assim, como ótimo. é que faz. Então, eu ainda estou aprendendo. Essa é a minha visão geral da vida. Eu ainda estou aprendendo e eu vou aprender até o dia que eu morrer. Tipo, e eu vou morrer sem saber de tudo. E tá ótimo, e tá tudo bem. O importante é você aprender o máximo que você puder, né, mano? Quando que chega uma certa idade onde a gente fica um pouquinho caduco. Então é bom você aprender o máximo que tu pode. E, cara, exatamente. Então é isso, mano. Eu espero que tenha valido seu tempo, que você tenha gostado. Foi bem rápido até, mesmo que tenha sido 1h30. Já passamos até. Então, cara, é isso. Você quer divulgar pra galera nas redes sociais, fala pro pessoal onde eles podem te encontrar. E o seu podcast vai sair amanhã, às 8, 7. Cara, eu tô muito perdido, mano. Eu sempre me perco no primeiro mês do ano. Tudo bem, depois você me passa. Bom, eu sou a Mavi, então o meu Instagram, eu tenho Instagram de estudos, em que eu falo um pouco sobre minha vida acadêmica, que é o Mavi com H no final, estuda. Para quem quer saber um pouquinho sobre Candomblé e Umbanda, eu tenho o meu TikTok, que eu falo um pouco sobre isso, que é o mesmo user, é Mavi Estuda também, com MAVIH Estuda, onde eu falo um pouquinho sobre como a religiões de matriz africana, né? Onde eu dou dicas de leitura sobre isso também, para quem quiser aprender. E é isso. Eu tô aqui, eu sou uma internacionalista em formação ainda, mas estamos aqui. Mano, então é isso. Com certeza vou querer falar com você em algum outro momento. E é isso, mano. Muito obrigado por ter participado. E até outro dia. Fica aí, se precisar também é só chamar. E muito obrigada pelo convite. De nada, mano. Eu que agradeço.